se eu entendo que o jogo é de retenção, se eu crio um conteúdo que ajuda a reter o usuário naquela plataforma, eu estou jogando o jogo deles. É o tipo de conteúdo que vai ser mais distribuído, porque eu estou ajudando a manter o usuário dentro da plataforma. Se eu crio algum post que não ajuda a reter, e invariavelmente propaganda não ajuda a reter, eu não estou jogando o jogo. E por isso que o alcance de posts, quando eu falo de produto, quando eu faço promoção, oferta, não tem alcance, não tem engajamento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PDV, o nosso Pod do Varejo, dessa vez na nossa trilha especial de preparação para Black Friday, e hoje a gente vai falar de um assunto que é importante para todos vocês, aqui no nosso objetivo de gerar conteúdo para ajudar todos os varejistas a venderem mais, a gerirem melhor o seu negócio e de verdade conseguirem se conectar de maneira mais profunda com o seu cliente. Hoje a gente vai receber aqui o Rafael Kiso, Rafa Kiso, aqui CEO e fundador da M-Labs. Então, cara, a gente tem muita coisa para conversar, porque o Rafa, ele é especialista em rede social, como ajudar o pessoal a dominar esse jogo das redes sociais, especialmente na Black Friday. Então vai ser muito bacana poder contar essa história. Então, Rafa, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, se apresenta aqui pra gente, fala quem é o Rafa além da M-Labs e a gente entra no papo para entender o que a M-Labs faz e como pode ajudar a todo varejista a engajar mais seus clientes e a efetivamente vender mais. Prazer enorme estar aqui com você, Thiago, aqui no PDV. Prazer enorme estar com você também, que está aí nos vendo, nos escutando. Bom, eu fundei a M-Labs em 2015 e essa história ela não começa em 2015. Na verdade, minha história começa em 2000, 99 para 2000, já empreendendo, já criando um negócio em ambiente digital, ajudando várias marcas a se inserirem nesse ambiente também. Então, tive uma carreira inicialmente com exatas, depois fui para humanas, me formei em publicidade e propaganda, pivotei o negócio para ser uma agência digital e a M-Labs ela nasce dentro dessa agência com essa dor de gerir múltiplas plataformas de mídias sociais e cada dia nasce uma nova, né? Tem o Threads aí para contar essa história. E aí a gente tem hoje uma plataforma de gestão para mídias sociais que é líder de mercado. A gente está com mais de 130 mil clientes recorrentes aqui no Brasil. Expandimos agora para fora. Tem clientes em 32 países. Sempre tem um brasileiro em algum lugar, né, do mundo. Mas de fato a gente começa a expandir agora. Então essa ideia até de falar de mídias sociais hoje é muito porque eu já vivencio isso desde 2006 para 2007, quando se falava de Web 2.0. E aí eu venho já trabalhando e criando casos de sucesso, projetos, e ajudei muitas marcas através da minha agência a se tornarem líderes através de mídias sociais. Começando a criar conteúdo lá em 2010, começando a criar conteúdo para Orkut, só para ter uma ideia, né? Então começou ali a história e tal, e assim vai. Então, atualmente criando conteúdo todos os dias de marketing digital baseado em dados, para ajudar a turma toda a tomar melhores decisões, né? Ou convencer alguém, que sempre tem que ter alguém para ser convencido nessa história. E aí, ao longo dessa jornada, além desses dois negócios, eu também escrevi 2 livros, um junto com a Marta Gabriel, que é o Marketing na Era Digital, que é o livro hoje mais usado na universidade para ensinar marketing digital, e o Unbound Marketing, que é o meu livro solo, que é uma metodologia de planejamento estratégico digital, hoje top 3 em vendas na Amazon, em várias categorias, inclusive de e-commerce. Então, prazer enorme estar aqui para poder passar um pouco dessa experiência para a turma. Cara, eu tenho certeza que vai ser excelente, muito rico para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso PDV. Rafa, eu queria começar tentando falar sobre essa evolução das redes sociais. A gente está tendo, e na verdade elas estão mudando, você até brincou, né? Toda vez nasce uma rede social nova, mas a gente está tendo uma evolução muito forte, que é essa mudança de foto para vídeo. Por exemplo, esse é o primeiro ano, 2022, na verdade, foi o primeiro ano, um reporte da eMarketer fala que mais conteúdo de vídeo foi consumido nas redes sociais do que foto. A gente teve 51% de todos os conteúdos que foram consumidos em redes sociais sendo para vídeo. Ou seja, a marca que não produz vídeo, que não sabe engajar com esse tipo de conteúdo, ela está abrindo mão de 51% da atenção que ela poderia ter. E ao mesmo tempo não é só vídeo, porque senão você abre mão de 49% da atenção que você teria. Então você precisa aprender a engajar. Isso é uma das tendências, mas fala pra gente um pouco mais como essas redes sociais têm evoluído e quais são as principais mudanças de como engajar em cada uma delas. Excelente. Até para a gente explicar um pouco a lógica por trás dessa evolução.
para que a gente se prepare para o próximo passo. Porque naturalmente, né, Thiago, a gente sempre está atrasado. Então o mercado, as marcas sempre está atrás, correndo atrás do rabo, né? O consumidor está na frente e aí você fala, puxa, mas está acontecendo tal coisa e eu ainda não estou fazendo, como você bem colocou. A maioria ainda não começou a fazer vídeo, não começou a produzir Reels, TikTok então está mais longe ainda, Shorts. E na hora que vai ver, tá todo mundo lá já, seu concorrente já tá lá e você ainda não. Mas quando a gente puxa a história, o que é a espinha dorsal de evolução tecnológica das redes sociais e plataformas de mídias sociais? É a velocidade de conectividade. Se você parar para pensar, por que antigamente a gente não tinha foto, não tinha vídeo? Porque não tinha recurso tecnológico para isso. Então a gente começa com a história de uma internet muito simples, onde você podia fazer download do quê? De texto, que era a única coisa que cabia, era a velocidade que cabia aquilo. E à medida que a gente vai aumentando a conectividade, a velocidade de conexão, você passa a fazer download de texto para um GIF. Do GIF para um JPG, para um vídeo. Só que não é só a velocidade de download. A gente começa a dar para o próprio consumidor, né, um aparelho para que ele possa também fazer upload. Então ele passa também a não só consumir, mas passa a criar e produzir e ter velocidade de upload. Não dava para produzir e fazer upload antigamente, por mais que você tivesse um celular na mão, não tinha velocidade, não tinha. Então agora a gente tem tecnologia, tem câmera, tem processador, tem download e upload. Então não por acaso a gente tivesse a explosão de consumo de vídeo. Naturalmente, se isso pudesse ter sido feito lá atrás, já teria sido lá atrás assim. Mas não dava. Então a gente acaba empoderando o usuário com o poder de criação, de fato, de conteúdo, onde sai do poder das grandes marcas, né, ou as poucas marcas que tinham esse domínio, e passa para ser uma coisa bem pulverizada de massa. Então, o que mostra para a gente que o próximo passo é cada vez mais imersivo. Então a gente tem download, tem upload de vídeo. Qual que é o próximo passo? É um vídeo em ambiente virtual 3D, em tempo real, renderizado em tempo real, é onde a gente começa a falar do metaverso, onde a gente começa a entrar para essa esfera. Então o metaverso não morreu, né? Quando a gente parou de falar um pouco na mídia, mas ele não morre, porque é a próxima, é o próximo passo. É ter algo mais imersivo, é ter algo mais rico nesse sentido da experiência. E não necessariamente é só virtual 3D, é realidade aumentada. Ou seja, você através de um óculos, através do seu celular, enxergar uma camada adicional no seu ponto de venda. O próprio consumidor no seu ponto de venda enxergando mais coisas, até na rua, né, e tal, e vendo as ofertas que tem antes de entrar na loja, através de um óculos, através de um celular. Então você vê a Apple lançando um óculos dela de realidade aumentada. E eu acho que eles não deram um passo à toa, assim, né? É uma tendência. Então, a evolução das mídias sociais, só para ajustar um pouco o termo, a evolução das redes sociais é virar plataforma de mídia social. Aí eu tenho que colocar aqui, como um pouco acadêmico aqui, Thiago, a diferença entre rede social e mídia social, porque isso faz a diferença no entendimento do que você vai fazer depois. Primeiro, rede social já existe desde que a gente está em torno de uma fogueira, conversando, reunindo pessoas em torno de um interesse em comum, rede social. Agora, redes sociais digitais, como Facebook, LinkedIn, etc., eles foram criados sob a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática que reúne pessoas e as suas conexões para distribuir ali a informação. Então, você não entrou no Facebook por causa do conteúdo, você entrou no Facebook por causa das pessoas. LinkedIn, mesma coisa. Você não entrou pelo conteúdo, você queria se conectar com um colega de trabalho, um parceiro. Em tese, pouco importava o conteúdo deles. E quando eles criavam conteúdo, você ia lá e curtia porque você conhecia pessoalmente e tal. Agora, quando a gente sai das redes sociais, a gente começa a ver fenômenos como o TikTok, o próprio YouTube, o Pinterest e outras coisas que devem surgir, a gente evolui de redes sociais para plataformas de mídias sociais. O TikTok não é uma rede social, o Pinterest não é uma rede social, o YouTube não é uma rede social. Eles são plataformas de mídias sociais porque a mídia social é uma mídia, é uma foto, é um vídeo, é uma mídia criado por uma pessoa social dentro de um ambiente de rede. Então a distribuição tem o efeito de rede, que é essa distribuição exponencial. Só que o caso do TikTok, ele não foi criado sob a teoria dos grafos. Pouco importa o autor e as suas conexões, o que mais importa é o conteúdo. Você entra no TikTok pelo conteúdo e não pela pessoa. Aí você assiste a um conteúdo e o algoritmo ele detecta o que você gostou, o que você não gostou, os seus interesses em função do conteúdo. Então, se porventura aparecer um vídeo meu para você e você prestou atenção, você nem precisa me seguir. Os meus vídeos vão continuar aparecendo para você. Já percebeu? Já. Até mesmo se outra pessoa postar um vídeo meu, vai aparecer para você. Então, pouco importa. Então, ele inverteu a lógica de que você precisa construir uma audiência para ter visibilidade.
Você tem 0 seguidores e pode ter 1 milhão de visualizações no TikTok. Porque o que mais importa é o conteúdo, é a mídia social distribuída nesse sistema lá. Então isso dá pra gente entender o próximo passo, né? O próximo passo está em cima de plataformas de mídias sociais e não em redes sociais. O conteúdo é a chave e não mais você conquistar seguidores para ter audiência. É você criar um bom conteúdo para ter visibilidade. Excelente, Rafa. E assim, tentando adicionar um pouco em toda essa aula que você já deu aqui pra gente, falando de mudança de comportamento de consumo, a gente tem, se você imaginar 23 anos atrás, não precisa ir muito longe, anos 2000, a gente tinha 99% do varejo girando em torno da loja física. Sim. A gente tinha, tudo acontecia, as novidades eram ali dentro dos corredores, o pessoal indo na loja, quero conhecer a coleção nova, quero entender aquele lançamento que saiu e etc. Isso a gente começou a ver com a digitalização e com mais conteúdo sendo gerado com qualidade, né? Quando você falou que saiu do texto para imagem, para vídeo, a gente começou a ver uma mudança em como o consumidor se comporta para consumir. E uma das principais mudanças, e a gente tem dados da Deloitte e da Microsoft, que fizeram um estudo em conjunto, que mostra que 82% de tudo que é vendido no mundo físico, ele é influenciado pelo digital de alguma forma. Ou seja, a rede social, o e-commerce, ele vai muito além da venda ou do impacto que você acha que ele tem. Ele passa por todas as coisas, assim, tem mudanças muito fortes. A gente tem uma tendência no varejo físico, por exemplo, e eu já abordei esse assunto aqui algumas vezes, que fluxo cai 10% nos últimos 10 anos no varejo físico. Isso são dados da Shopper Track que traz pra gente. Quando a gente olha isso, por que acontece? Porque o cliente ele descobre o produto de uma forma diferente. Antigamente, uma pessoa em média na concessionária 7,3 vezes para comprar um carro, há 10 anos atrás. Hoje, a média de concessionária é 1,2 vezes. Então, o cara vai na concessionária e já compra, uma decisão cara que nem um carro. Então, se eu não entender que mudou como eu preciso chegar até o meu cliente e que eu preciso gerar conteúdo para chegar no meu cliente, eu tenho um grande problema na mão. E aí também tem uma complexidade muito maior. E aí que eu queria que você explicasse um pouo pra gente o que a MLabs faz, porque hoje o varejista que já tinha muita coisa para fazer, ele se vê tendo que dar conta de LinkedIn, de TikTok, de Reels, de Instagram, posta no feed, faz isso, as mídias se comportam de maneira diferente. Cara, é muita coisa. E aí eu acho que você também cria a MLabs para tentar resolver e ajudar o varejista a lidar, ou o varejista ou qualquer pessoa que queira engajar essencialmente a lidar com essa complexidade das diferentes redes sociais. Explica pra gente o que a MLabs faz e como é que você ajuda o teu cliente final a lidar com essa complexidade das várias redes sociais ao mesmo tempo. E aí depois a gente entra na Black Friday aqui para entender como a gente pode fazer. Realmente você já demonstrou qual é a principal dor. É você ter múltiplas plataformas de mídias sociais para gerenciar. E isso faz com que a gente tenha essa dinamicidade, né, de ficar no celular perambulando entre uma plataforma e outra para conseguir postar e comentar e responder. Então a MLabs ela nasce para ser uma plataforma que centraliza a gestão desses múltiplos canais em um único lugar. Então é muito mais produtivo você pegar um vídeo que você ia colocar no Reels e com um único toque publicar ele também no TikTok, no Shorts e assim por diante, né? Então a gente consegue ter uma distribuição mais fácil. Isso já faz com que você ganhe tempo. Mas além de tempo, a gente também já te dá insights com base em dados. Porque como você centraliza ali, tudo que está acontecendo, aquele post que engajou mais, ou aquele post que recebeu mais comentários, likes e tudo, a gente cruza esses dados para te dar um insight. Olha, o dia e horário que você postou, o melhor dia no seu story e tal, foi tal dia, melhor horário. Então você já tem um indicativo por onde seguir. Mesma coisa para posts. O que está funcionando, o que não está funcionando, eu já te dou um insight com base em dados. Mas assim, olhando agora pelo ponto de vista das plataformas em geral, cada plataforma tem uma dinâmica e a MLabs ela tem esse respeito, né, da dinâmica de cada plataforma. Então ela permite você customizar legendas diferentes. Por mais que você, em um único lugar, suba uma mídia, você consegue subir o mesmo vídeo, mas com legendas diferentes, em horários diferentes. Você tem essa customização por plataforma, mas já ganha muita produtividade. Excelente, Rafa. Então, poxa, entendi que vocês ajudam o varejista ou qualquer cliente que queira engajar a lidar com essa complexidade e a entender melhor também como utilizar a rede social, qual o melhor horário, o que eu preciso fazer, gerar insight de conteúdo. Então, poxa, super, super interessante. E com certeza isso te dá uma bagagem
absurda para começar a entender melhor como funciona esses algoritmos e como é que funciona as redes sociais. Eu acho que é Uhum. aí que eu quero começar a explorar um pouquinho mais para o pessoal poder começar a entender quais tipos de comportamentos são interessantes e como engajar. Porque durante a Black Friday existe uma concorrência maior também de todo mundo querendo atenção. Né, de Uhum. todo mundo querendo engajar, então a gente tem maior produção de conteúdo nesse período, a gente tem todo mundo querendo se destacar. E a gente tá vivendo, Rafa, eu queria que você abordasse por esse lado e entrasse na Black Friday, mas a gente tá vivendo um negócio que a gente chama da Creator Economy, que para engajar hoje eu tenho que criar conteúdo interessante precisa ser bom. Uhum. Eu tenho um amigo que ele é publicitário, ele fala, cara, eu já desisti de tentar entender o algoritmo da rede social, porque toda vez que eu entendo, os caras vão lá, fazem uma alteração no algoritmo e começam a me ferrar de novo. Mas a única coisa que eles não conseguem combater é o bom conteúdo. Se o meu conteúdo for bom, independente do algoritmo, cara, ele vai engajar. E eu acho que a gente precisa focar nessa criação de conteúdo muito mais esforço e tempo que as empresas dão hoje. E Uhum. aí eu queria que você falasse um pouco a tua opinião sobre isso, mas já entrasse em boas práticas do que as empresas podem fazer para se destacar na Black Friday, o que você vê Boa. acontecendo. Conta um pouquinho pra Bom, gente. vamos primeiro pela lógica do que é um conteúdo bom, porque é muito subjetivo, né? Tem que fazer o Perfeito. conteúdo bom. Mas o que é um conteúdo bom? E a segunda parte que eu quero comentar é sobre a lógica das próprias plataformas de mídias sociais. Qual é o modelo de negócios delas? E ele tá certo, no sentido assim, a gente tem condições de se blindar às mudanças que eventualmente vão acontecer nos algoritmos? Em tese, sim. Por quê? Porque o modelo de negócios delas não mudam. Qual que é o modelo de negócio do TikTok, do Instagram? Todo mundo usa de graça. Quem paga essa conta? Anunciantes, Perfeito. né? Mas para que eles tenham anunciantes, eles precisam de duas coisas. Eles precisam de audiência e precisam reter essa audiência ao longo do dia para ter o quê? Grade de inserção de anúncios. Né? A audiência eles têm aos montes, a gente está falando de milhões, centenas de milhões. Então, TikTok com 90 milhões de usuários brasileiros, Instagram com 132 milhões. Então, assim, a audiência tem aos montes. A briga agora é pela retenção. Porque um tá perdendo retenção pro outro. Você entra no TikTok para ficar 5 minutos, fica 45, então tá retendo mais. Aí eles criam Reels justamente para tentar manter o usuário mais ativo dentro do Instagram. Então, se eu entendo que o jogo é de retenção, se eu crio um conteúdo que ajuda a reter o usuário naquela plataforma, eu estou jogando o jogo deles. É o tipo de conteúdo que vai ser mais distribuído, porque eu estou ajudando a manter o usuário dentro da plataforma. Se eu crio algum post que não ajuda a reter, e invariavelmente propaganda não ajuda a reter, eu não estou jogando o jogo. E por isso que o alcance de posts, quando eu falo de produto, quando eu faço promoção, oferta, não tem alcance, não tem engajamento. Mas quando eu crio um post dando uma dica, indo ao encontro daquilo que a pessoa já tem dúvida, aí tem alcance, aí tem comentário. Então, aqui fica claro, o jogo é de retenção. E alheio ao que é o algoritmo, as mudanças, se eu criar um conteúdo que ajuda a reter, eu estou jogando. Se eu quero fazer, se você, né, que está escutando a gente ou vendo a gente, quer fazer propaganda, e não significa que você não possa fazer propaganda, ele é obviamente bom para você criar frequência, aumentar a lembrança de marca, mas paga, vai lá no sistema de mídia, cria uma campanha, mas no conteúdo do feed, o orgânico, tem que ser conteúdo. E aí, o que é um conteúdo bom? Então, para a gente tangibilizar. Eu venho estudando muito isso porque essa vai ser a minha tese do próximo livro. O que é um conteúdo bom que engaja e vende mais? Será que dá para tangibilizar? E eu cheguei à conclusão de que há dois pilares de características do conteúdo bom. O primeiro pilar que é um conteúdo pessoal. O que é um conteúdo pessoal? As características? Aparece alguém. Tem um ser humano aparecendo na frente da câmera, em vídeo, porque cria mais essa proximidade. Ele vai em cima de uma dor real de alguém. Você pode ir lá no Google e ver o que as pessoas já estão procurando. Cria conteúdo em cima daquilo. Então vai em cima de uma dor, de uma necessidade, um desejo. Tem uma autoridade em cima da fala. Então não é qualquer pessoa que está falando. Se você vende alguma coisa, você é especialista naquilo que você vende. Então fala mais sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende. Então é pessoal. E do outro lado, aquele pilar do que é relevante. As características do que é relevante. É um conteúdo útil. Ajuda a economizar tempo, ajuda a economizar dinheiro. É intelectualmente interessante. Você vê o post, você sai querendo compartilhar aquele post com alguém. Você fala, caramba, isso aqui é tão útil que eu quero mostrar para fulano, para ciclano, eu quero salvar esse negócio, eu quero rever. Então, quando você une esses dois pilares, isso torna aquele conteúdo bom. Então, o conteúdo bom não é aquele que esteticamente é bonito.
Porque às vezes a gente confunde. Não, conteúdo de qualidade. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Não, mas espera aí. O qualidade hoje nas mídias sociais não significa um conteúdo esteticamente muito bem produzido em estúdio hollywoodiano. Muito pelo contrário. É aquele conteúdo mais autêntico, mais genuíno, que parece que foi feito realmente pela pessoa ali, estamos juntos. E sabe por quê, Thiago? Porque assim, as plataformas de mídias sociais, elas são sociais. Ninguém entra nas mídias sociais para ver propaganda. O que a galera quer fazer? Uma pesquisa da Global Web Index mostra que o que as pessoas fazem em primeira instância nas mídias sociais é conversar com outras pessoas. Então é sobre diálogo, é sobre conversas. Mídias sociais é sobre conversas. Ou você entra numa conversa existente, ou você cria uma conversa. Então entrar em conversas existentes significa as trends. Quais são as tendências que estão nesse momento? O que as pessoas no seu campo de atuação estão falando nesse momento? Será que você consegue entrar nessa conversa com lugar de fala, tendo propriedade para falar? Ou será que você consegue criar uma conversa? Que aí são as raras exceções de quem consegue criar uma conversa e se tornar conversa, mas quem consegue vende muito. Eu vou dar um exemplo para a gente concluir esse ponto. A turma aí que está escutando, vendo, conhece Carmed. Carmed é um hidratante labial. E a CIMED, que é a indústria farmacêutica, fabrica Carmed, eles fizeram uma collab com a Fine, balas Fine. E eles lançaram, então, os hidratantes labiais com sabores das balas Fine. A Carla, que é a vice-presidente da CIMED, ela se tornou uma creator. E ela entendeu que uma das principais tendências é quando o dono da loja, o líder, o CEO, o C-level, se torna um influenciador do seu próprio negócio. Ele passa a criar conteúdo para que o negócio seja percebido de forma mais positiva, mas essencialmente para se tornar o maior influenciador do negócio. Porque é muito mais fácil você criar uma autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. Perfeito. E ela passa então a criar conteúdo contando o que está acontecendo. Então ela filma a visita dela à fábrica, dela conta o que está acontecendo, sai da reunião, mostra a reunião que aconteceu, dá uma dica para a turma, vai falando ali, ela como uma mulher empreendedora. E ela contou essa história, essa evolução dessa collab. E o dia que ficou pronto o produto, ela mostra o produto pronto. E ela posta isso no TikTok. E esse vídeo viraliza no TikTok, porque a turma do TikTok começou a perguntar onde eu encontro, onde que eu compro. E naquele instante eles tinham vendido apenas para uma rede de farmácias. Eles tinham um estoque para 6 meses, a rede de farmácia comprou todo o estoque inicial. Então você não encontrava em qualquer lugar, gerou uma escassez. Não planejada, mas gerou uma escassez. E aquilo virou uma corrida ao tesouro. A turma que achava, filmava e postava no TikTok. Eu achei, é bom pra caramba, não sei o que e tal. Aí a turma queria achar e corria, não sei o que e tal. Resumo da história. No dia 1º de maio, 0 visualizações em cima de hashtag CarmedFine, porque não era uma conversa, não era algo que estava na boca do povo. 19 de maio, 1,6 milhão de visualizações em cima da hashtag CarmedFine, porque foi ela que começou esse vídeo. 30 de maio, 19 de maio, para 30 de maio, 20 dias praticamente depois, o hashtag CarmedFine tinha 160 milhões de visualizações. Saltou de 1 para 160 milhões de visualizações, porque tinha um monte de gente falando sobre aquele assunto, criando conteúdo, ou seja, virou conversa. Eles criaram uma conversa, e a turma toda foi. Em 10 dias, venderam 40 milhões de reais, esgotaram o estoque de 6 meses, bateram a meta do ano, em 10 dias. No orgânico, né? Mas veja que está aqui embutido uma série de coisas, que é a história da Creator Economy, a história de você, dono da loja, criar conteúdo, se tornar influenciador no negócio, colocar ali, não fazer propaganda, você está contando a história do produto. É diferente de falar do produto assim, compre agora, né? Então está aqui uma série de coisas embutidas que acho que a turma pescou aqui, muitas dicas para você também ter sucesso. Rafa, acho que aula assim a gente está tendo, dá para entender muita coisa, como todo mundo pode conduzir o seu negócio para engajar mais na rede social, mas uma coisa que ficou claro para mim é que não é sobre o seu produto, é sobre como você ajuda, é sobre você, é sobre uma conversa, como você falou. Então, as promoções, que é o que a gente está acostumado, vamos dizer, numa mídia tradicional, não é exatamente isso que o cliente quer e que ele busca, né? Eu gostei da tua analogia quando você fala, olha, você precisa entender como elas ganham dinheiro e como elas jogam o jogo, e sempre é na retenção e no engajamento. Então, gera um conteúdo interessante, né? Gera um conteúdo onde a pessoa
que ela assiste aquele conteúdo, sai com aquela sensação que ela ficou mais inteligente porque ela viu aquele conteúdo e ela agora vai contar para outras pessoas. Então isso eu acho que é muito legal para ajudar o pessoal aqui a criar conteúdo. E você falou um pouco durante a tua explicação, né, de como engajar nas redes sociais e boas práticas que o pessoal pode fazer. Você falou um pouco sobre mídia paga. E, mais uma vez, sobre jogar o jogo, o pessoal das mídias sociais existe, não cobram nada, mas elas querem ganhar dinheiro. Então, é muito difícil a gente conseguir conduzir um negócio sem operar bem mídia paga hoje em dia. E eu sei que muita gente ainda tem resistência. Ou quando não tem resistência, porque esse negócio de mídia paga, eu quando comecei como varejista, né, antes de entrar aqui em tecnologia, eu fui varejista minha vida toda. Cara, o jeito mais fácil de acabar com um pote de dinheiro é operar mal mídia paga. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer isso, não sabia nada, eu achei que estava separando muita grana. Falei, cara, eu vou gastar 20 mil reais. Pra gente era muita grana na época. Se eu vou gastar 20 mil reais para começar esse negócio aqui, aí fui, configurei meu primeiro algoritmo, sem brincadeira, deu 1 minuto, tinha sumido 20 mil reais da conta. Eu fiz, cara, e aí, o que aconteceu? E quando eu fui ver, o site tinha tido 100 mil acessos e eu não tinha vendido nada. Eu falei, cara, o que eu fiz? Entrou gente da China, entrou gente de tudo quanto é lugar, porque eu não sabia configurar. E eu comecei a entender, pô, preciso procurar ajuda de quem sabe operar esse negócio, porque senão eu vou queimar dinheiro. Então, mal operado é o jeito mais fácil de você perder dinheiro, mas bem operado tem uma baita oportunidade para a empresa. Fala um pouco mais sobre mídia paga pra gente. É essencial a mídia paga para você criar frequência, porque existe uma frequência média ideal para você aparecer para a mesma pessoa, para elevar em 95% de chance dela lembrar de você e a intenção de compra sobe junto. E eu não estou falando de número de posts, estou falando de frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Dá para fazer isso via mídias sociais com posts? Dá. Organicamente? Dá. Só que para você controlar isso, você tem que aumentar muito o volume de posts orgânicos para aumentar a probabilidade de você aparecer para as mesmas pessoas muitas vezes. E esse número 2, que é a frequência média ideal, que a Meta chegou à conclusão, que a Nielsen chegou à conclusão, que é muito semelhante às conclusões, é basicamente uma frequência 2 por semana, e tem que ser por semana. Não adianta você pegar o seu ciclo de vendas, que é de 30 dias, e fazer o acumulado, então já que é 2 por semana, daria 8, 10 no final do mês, deixar para fazer tudo nas 2 últimas semanas, então essa frequência, e o resto se fez um pouco, não funciona. Tem que ser 2, 2, 2, justamente para aquela máxima acontecer. Quem não é visto não é lembrado, então você tem que ser visto, visto, visto. E as pessoas vão então, na hora que ela precisa daquilo que você vende, ela vai lembrar mais de você do que do outro, do que o seu concorrente. Então significa o seguinte, para você controlar essa frequência, através da mídia paga é o caminho. Porque você vai conseguir ver até mesmo quantas pessoas você impactou e quantas vezes você impactou essas pessoas e até mesmo decidir se você quer impactar pela 3ª vez, pela 4ª vez ou só 2 vezes mesmo. Você controla isso. No orgânico você não tem controle. Aí você tem que ficar jogando na probabilidade. Aumenta o número de posts, de feed, de stories. E aí você tem que ficar fazendo um cálculo de impressões dividido por alcance. Então, para quem não está familiarizado, você pode ir, por exemplo, no Instagram, no seu painel profissional, tocando lá, vai aparecer 3 números. Contas alcançadas, contas com engajamento e o total de seguidores. Tocando em contas alcançadas, você vai encontrar o número de impressões, que é o número de vezes que o seu post apareceu no feed. Dividindo impressões por contas alcançadas, você vai encontrar o número de vezes que você apareceu para aquelas mesmas pessoas que você alcançou. O detalhe é, você tem que filtrar pelos últimos 7 dias, que é por semana. Assim você encontra a sua frequência hoje, orgânica. Se for menor do que 2, que é a média ideal, supostamente você tem que aumentar o número de posts. Principalmente feed stories, cujo algoritmo foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Porque o Reels, ele pode entregar para quem te segue, mas essencialmente ele foi pensado para furar a bolha de quem te segue, para entregar para um alcance maior, para quem ainda não te conhece. Então ele vai aumentar o alcance e não tanto a frequência. Já os outros conteúdos aumentam a frequência. E não tem como. Se você não tiver uma frequência mais elevada, a chavinha de vendas não acontece. A pessoa pode ter visto você e tal, curtiu, mas ela vai te ver uma vez a cada 6 meses. E aí, Thiago, só para tangibilizar para a turma, você pode até fazer um post hoje. Você fez um post hoje, vamos supor que hoje seja segunda-feira. Você faz um post hoje, esse post não alcança 100% dos seus seguidores, vai alcançar em média 12% hoje no Brasil quando a gente fala de Instagram. Aí você faz um post 2 na terça-feira. Esse post 2 não alcança 100% dos seus seguidores. E não alcança também todo mundo que você alcançou ontem.
vai alcançar pessoas diferentes, uma outra parcela de 12%. Aí você tem um post 3, você não vai alcançar 100%, você alcança as mesmas pessoas do post 1 e do post 2, talvez uma pequena parcela sim. E naquela pequena parcela que houve sobreposição, você fez a frequência 2, apesar de ter feito 3 posts. Para o resto, você fez frequência 1, apesar de ter feito 3 posts. Então isso para deixar claro para a turma que não é só o número de posts, você teria que fazer mais posts para aumentar a frequência 2. Então é isso que muda muito o jogo quando a gente usa mídia paga, porque a gente controla a jornada, a gente controla quem não conhece a gente não é cliente. Então eu vou alcançar só quem não é cliente e quem não me segue. Aí a segunda etapa, eu vou alcançar só quem já me segue e não é cliente. Na terceira etapa, eu só vou alcançar quem se mostrou interessado, colocou o produto no carrinho, não comprou, mandou um direct no Instagram. Pô, a pessoa tá com interesse em comprar, então eu vou aparecer mais com uma oferta, aí sim, oferta. Não é no conteúdo orgânico, é na campanha. Nem aparece no feed, então não suja o seu feed com alguma propaganda, né? E não para por aí, dá para você entregar conteúdo exclusivamente para quem já é cliente. É a melhor estratégia para você aumentar a chance do seu cliente virar para o seu promotor. Entrega um conteúdo exclusivo. Você já tem clientes, tem um CRM. Você pode pegar na sua base, pô, quem comprou a calça? Começa a falar da camiseta, exclusivamente para a turma. Começa a falar, como é que você combina a calça com a camiseta tal, que eu sei que você tem a calça. Aí você coloca um conteúdo exclusivo para a turma lá. Dá para entregar isso por stories. Alguém já pensou em colocar os seus melhores clientes como melhores amigos de Stories e entregar conteúdo exclusivo? Alguém já pensou em fazer uma live privada no YouTube só para quem comprou a calça? Para fazer uma live ensinando a harmonizar a calça ou combinar a calça? E aí você tem a última etapa da jornada, que é a experiência compartilhada, que é quando você fomenta o seu próprio cliente a se inspirar e se expressar através da sua marca. Então você também pode usar a mídia paga para aparecer só para quem já é cliente muito fã da marca. Então, tem vários caminhos aqui, mas ficou claro que é essencial para a turma. E, Rafa, uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de mídia paga, e também como posicionamento em rede social das marcas, é essa diferença que a gente fala entre venda e engajamento. Uhum. Às vezes eu consigo engajar muito, mas efetivamente não vendi. E às vezes eu tento focar muito em venda e não consigo gerar engajamento. E Cara, também não consegue vender, se focar muito em venda. Então, cara, conta pra gente um pouco mais de como achar esse equilíbrio, vamos dizer, entre venda e engajamento. E você já deu algumas dicas durante a tua fala, de olhar o Google Trends e etc. Mas qual é a tua recomendação, assim, se a marca quer durante a Black Friday aqui, poxa, eu quero aparecer, eu preciso me destacar desse turbilhão de informação que vai chegar no cliente. Quais são as dicas para equilibrar a venda e engajamento? Boa. Então, para a gente colocar no contexto a própria Black Friday, o ideal é que você planeje uma campanha em 3 fases. A primeira fase, ela é pré-Black Friday. O que é a fase pré-Black Friday? É antes do dia 13 de novembro. Porque a partir do 13 de novembro até 24 de novembro, que é a sexta-feira, é a fase Black Friday. Aí você tem a terceira fase, que é a pós. Sexta-feira, onde você vai ter a Cyber Monday, vai ter a semana seguinte. Então a gente tem 3 fases. Na primeira fase é onde você de fato tem que trabalhar mais. Por quê? Se você for inteligente e trabalhar mais na fase 1, você consegue, criando conteúdo que a gente já falou aqui, de em cima das dores, necessidades, desejos, entregando aquele conteúdo mais útil, relevante, você gera mais o que a gente chama de awareness, você cria mais consciência de que você existe para aquela turma. E eles passam a considerar mais você porque você está fazendo aquela frequência média ideal. É na fase 1 que você tem que gastar mais dinheiro com mídia paga. Por quê? Porque você está fugindo da fase de maior concorrência, inclusive na mídia paga. Se você deixar para apostar todas as suas fichas na fase 2, tá todo mundo também apostando as fichas lá, fica mais cara a mídia, é mais difícil. Então aposte mais na fase 1, criando conteúdo, e um dos conteúdos significa o quê? Por exemplo, em Stories. Faça uma enquete com o seu cliente, perguntando qual produto você gostaria de ver em oferta na Black Friday. É o produto A ou o produto B? Coloque em batalha. Por quê? Porque você pode usar os adesivos de interação do Stories para a galera votar. Isso aumenta a interação, aumentando a interação, aumenta o sinal para o algoritmo do Stories de que há atenção. Ele aumenta inclusive a distribuição do Stories. Só o fato de você aumentar a interação. Então coloca os produtos em batalha, a turma vai adorar, porque eles vão votar naquilo que eles realmente querem ver em promoção. Isso já gera uma expectativa muito boa de que, pô, se venceu aquele produto, então aquele produto vai estar mesmo em promoção.
E fica claro que você não vai só colocar em promoção ponta de estoque, você não vai colocar promoção aquele produto que ninguém quer comprar, porque é o que a maioria faz. Sim. Não, você vai colocar realmente o que a turma quer. Cria uma expectativa. E geralmente quando você antecipa a expectativa, na hora que chega o momento da fase 2, eles já estão muito mais propensos a comprar. Outro ponto da fase 1 que é legal. Cria um stories ou cria conteúdo com uma chamada se a galera quer fazer parte de uma lista VIP para receber em primeira mão as ofertas da Black Friday. Cara, é um convite. Você quer ser VIP, você quer receber em primeira mão coisas, cara, que você vai ter uma oportunidade. A maioria aceita. O que é aceitar? Clicar no link da bio ou clicar no link do Stories e vai para um grupo no WhatsApp. Melhor canal hoje é um grupo no WhatsApp, porque a abertura é quase 100%, então você consegue conversar com a turma do que no e-mail, né? Legal. Então você tem o dado First Party Data, que significa você tem o dado, você não depende mais da plataforma terceira para alcançar aquela turma com mídia paga, porque você já fez esse investimento na fase 1, tem a lista aqui de WhatsApp da turma, já sabe quem votou no que, já sabe a oferta que... Cara, você já consegue planejar a sua fase 2 de forma muito mais eficiente, né? Aí chega na fase 2, você nem gasta com mídia mais. É só ataque direto. Vai direto no WhatsApp, já manda o link da oferta, cria ofertas que expirem 24 horas nos stories todos os dias. Assim você educa a turma a entrar nos stories todos os dias. Agenda já lives para fazer live shopping. E aí você pega uma galera que já está quente e principalmente aquela turma que quer descobrir novidades. Você pode agendar lives para lançar um produto. Não para colocar em oferta um produto que já tem no seu portfólio, no seu estoque, mas é uma oportunidade para você lançar alguma coisa, inclusive. Uma live é uma novidade, aí gera uma expectativa. E aí você tem as técnicas de live, aí você pode fazer a live durante a Black Friday. E aí você tem a pós, que é a ideia de você esgotar o estoque de que não foi na Black Friday em si. Mas ainda assim, na pós tem uma inteligência, que é em cima de CRM. Todo mundo que comprou na Black Friday, você precisa taguear, precisa classificar, precisa ter que seja numa planilha, né? Principalmente pela Links, né? Vá olhar ali. Cara, comprou a calça. Quem é a turma que comprou a calça? Vamos agendar uma live exclusiva, link privado no YouTube. E chama a turma para fazer uma live só para quem comprou a calça, com uma especialista em harmonização ou que combina aí e tal. Então, assim, você pode chamar e convidar pessoas que têm uma especialidade e que vai entregar conteúdo. Não é uma live só de venda, é uma live que entrega conteúdo para quem comprou a calça. Eu estou dando exemplo de calça que pode ser qualquer coisa. Mas você entenda que você consegue depois, ainda em conteúdo, ser muito inteligente para vender o resto, né? Não é só oferta, oferta, oferta. Você pode até fazer um remarketing, fazer campanha para quem comprou a calça, pode. Mas ainda assim o conteúdo de valor ainda faz sentido ainda nessa estrutura. Então, pensando aqui alto, a gente falou de conteúdo que engaja, de conteúdo que vende, usando estratégias diferentes, mas ao longo da jornada ali, né? Cara, perfeito. Eu já toquei alguns varejos, né? Eu falei que eu fui varejista e sou ainda, de certa forma, a vida toda. A gente está tentando fazer a transformação do varejo através de tecnologia. Então, me sinto varejista aqui no papel de CPO e CMO. Mas eu já toquei alguns varejos durante a Black Friday. Desde varejo pequeno a um varejo muito grande, a varejos grandes. E eu consegui me relacionar muitas das estratégias que você estava falando do que funcionou para a gente, né? Porque a gente também tenta várias coisas para entender o que engaja. E realmente algumas dicas que eu aprendi, assim, a primeira é que demora um tempo para os algoritmos pagos eles calibrarem. Então não adianta você rampar um investimento só na época da Black Friday. Um dia antes. Um dia antes. Então você precisa, no nosso caso, a gente começava a acelerar a nossa curva em outubro, para a gente já entrar em novembro com mais pessoas entrando no site, para na Black Friday a gente dar, na semana da Black Friday, a gente dar a rampagem final. Só para dar um contexto rápido, em média são 10 dias para o algoritmo da mídia paga se calibrar. Perfeito. E aí outra coisa é que funciona demais essa parte de você coletar dado para ter o first party data que você falou aí, seja por SMS, seja por WhatsApp usando a equipe de venda, ou seja no próprio site que você tem, ou na própria rede social, falando, cara, você quer receber promoções exclusivas da Black Friday? Cara, quase todo mundo que gosta de você vai dizer que sim. A gente pegou a quantidade de dados que a gente conseguiu pegar e descobrir do nosso cliente, calibrar a nossa base de dados, que na época era fraca, inclusive,
foi bizarro, assim, para mais de 500 mil clientes, para você ter ideia. Tudo bem, era um varejista muito grande, mas 500 mil clientes falando que querem receber novidade, dando o e-mail dele e o telefone dele. Isso tem um valor para o ano todo, que é uma Exato. parte do que a gente fala que a Black Friday, ela não só serve para a venda da Black Friday, ela Uhum. serve para você conquistar cliente durante a jornada do cliente com você toda, o ano ou anos Uhum. que ele pode comprar com você. E aí outra coisa que funcionou muito para a gente, e você falou um pouco dessa parte muito dinâmica, né, que é a Black Friday, todo dia fazer uma campanha exclusiva, de tentar engajar a base, era a gente media, era por ciclos de 30 minutos durante a Black Friday. Quando a gente via que a gente não estava engajando, a gente tinha um cardápio de uma 10, 12 campanhas que a gente fala, cara, vamos soltar essa daqui para nas próximas 3 horas entrar esse produto. Uhum. E aí, depois de 3 horas, ele sai, pro cara entender, cara, perdi a janela de comprar esse produto nesse negócio, tem que ficar atento na próxima. Sim. Porque você precisa escolher, e eu acho que você falou isso muito bem, alguns produtos que vão ser o teu chamariz. É. Não é aquele produto que está sem vender. Muita gente está comprando especificamente para entender, cara, esse produto eu consigo negociar melhor com o meu fornecedor para ter uma margem melhor para durante a Black Uhum. Friday esse ser um dos meus grandes chamariz. Você precisa ter teus produtos chaves para ser chamariz. E a gente tinha nosso produto-chave que entrava, saía, e a gente colocava, e aí mandava para essa galera que tinha se inscrito a promoção relâmpago. Então, cara, tem que ter e tem que ser muito dinâmico, porque a gente tá acostumado, a gente tá tão acostumado nesse mundo dinâmico que eu brinco, quando a gente entra nos sites de notícia hoje, tem gente dando refresh a cada 5 minutos, a gente fica puto quando a gente vê a mesma notícia de novo, fala, pô, mas eu já entrei, tá tudo igual aqui, não mudou nada, não tem É. nada novo, porque a gente tá acostumado a essa coisa dinâmica. Se a gente não souber fazer ou a nossa rede social ou o nosso site refletir esse dinamismo que o cliente está acostumado, a gente tem um problema a ser resolvido. Mas, Rafa, cara, excelente. Eu acho que tem muita coisa boa e eu queria dizer, assistam com calma algumas vezes esse podcast aqui, o que o Rafa falou, porque eu acho que foi tão rico as explicações, que tem muita ideia nova e muita coisa que está dentro. Cara, queria agradecer por isso, mas eu tenho ainda 2 perguntas para você. Bora. E aí eu queria falar a primeira pergunta. A gente falou já de como se comportar, de como conduzir, das diferentes redes sociais, e como engajar e prestar atenção que elas são diferentes, né? Você até falou que o MLabs possibilita você pegar o mesmo conteúdo, mas ter hashtags e frases e postagens diferentes, porque a gente precisa entender que as redes sociais são diferentes. Mas eu queria, e você falou também dessa métrica que você precisa aparecer 2 vezes, pelo menos, para cada cliente, ensinou o pessoal a fazer a conta. Mas quais seriam as métricas chaves para as empresas acompanharem de rede social, na tua opinião? Assim, cara, é Claro. isso aqui que você tem que ter. É isso daqui que você tem que estar olhando. Não sei se você tem alguma coisa entre mídia paga versus mídia orgânica. Qual é o equilíbrio? Uhum. Fala um pouquinho mais sobre essas métricas. Tudo tem que ser de acordo com a jornada do cliente, para que a gente não simplifique para uma única etapa que seria vender. Aí a gente fala, bom, o indicador é venda e a taxa de conversão seria o nosso KPI. Não, a gente tem que lembrar que existe uma jornada. E essa jornada, vamos simplificar como uma jornada linear. As pessoas precisam descobrir que você existe, depois elas precisam considerar comprar de você, aí comprou, ela tem uma expectativa, será que ela foi correspondida sim ou não, que seria pós-venda. E nessa jornada que eu estou construindo, a gente tem uma última etapa ali, que é a experiência compartilhada, que hoje é o que acontece mais nas mídias sociais, se a experiência foi muito positiva, se a turma curtiu e foi além do produto, que não é curtir porque o produto funcionou, mas, cara, aquela marca me representa, eu gostei da experiência. Legal. Nessas 5 etapas, a gente tem métricas de acompanhamento, métricas de controle e indicadores-chave de performance. E quais são os principais em cada uma dessas etapas para a turma aqui? Na descoberta, o alcance é a nossa métrica. O que mais importa não é o engajamento, é quantas pessoas você alcançou no Reels, no Shorts, no TikTok, e o seu indicador-chave é a taxa de penetração. Dessas pessoas que você alcançou, quantas são o seu público? O seu público potencial dentro de cada plataforma, porque cada plataforma vai ter um número do seu público potencial. Supondo que você vai no Instagram e simule uma campanha, eu quero atingir homens e mulheres de tal idade que se interessam por isso e que moram na cidade X. Ele vai te dar um número de volta, ele vai falar, olha, para essa configuração aqui, 300 mil pessoas. No TikTok, 60 mil pessoas. Ou seja, você tem um número, você tem um parâmetro. Eu fiz um Reels, eu alcancei 30 mil pessoas.
Bom, seu potencial eram 300 mil, você alcançou 30 mil, então 10%, você já tem uma noção. Pô, então, se eu alcançar 300 mil, não preciso viralizar, não preciso atingir milhões de visualizações, porque se porventura você viralizar e alcançar 3 milhões de pessoas, a maioria acha que é bom, mas é ruim. Você alcançou muita gente desqualificada que não tem nada a ver com o seu produto. Você pode ganhar seguidores que não vão engajar em nada e não vão comprar nada do que você vai fazer depois. Isso é um terror na vida das marcas, né? Para quem faz errado. Por isso que não compra aí, turma. Não compre seguidores, não faça sorteio não autorizado, porque isso atrai gente ruim que depois não vai resolver nada. Então, alcance... E gerando menos engajamento, né? Isso prejudica o teu algoritmo como um todo. É né? irreversível, é irreversível. Tem que criar outro do zero. Então, alcance e taxa de penetração. Na segunda etapa, que é a consideração, a métrica principal é número de impressões. E o nosso indicador é a frequência, que é aquilo que a gente já explicou. Porque o mais importante, depois que a pessoa descobriu, é ela receber mais conteúdo seu para entender que você é autoridade naquilo, entender o seu posicionamento e começar a ter aquela intenção de compra olhando os seus diferenciais. A terceira etapa, tá óbvio, métrica é cliques, visitas ao perfil, visitas ao site, e os indicadores chaves é taxa de conversão ou a taxa de clique ali entre mídia social e o site. Mas a taxa de conversão é o principal porque é onde vai te mostrar se você está trazendo gente de qualidade. Não adianta você vender mais ou atrair mais clientes se a sua taxa de conversão está diminuindo. Às vezes você colocou mais dinheiro, mas trouxe gente menos qualificada, né? Então tem que olhar a taxa. Aí temos a quarta etapa. A principal métrica na quarta etapa é comentários. E aí você vai olhar a taxa de engajamento real, que é a sua. Por que comentário é tão importante na quarta etapa? Porque é onde você vai monitorar se a expectativa foi correspondida. Vai monitorar se o sentimento foi positivo, se as pessoas elogiaram. E quando aparece um post seu para quem é cliente, invariavelmente a turma comenta com uma prova social, dá um certo depoimento. Então ali é um comentário importante e você precisa estimular comentários e calcular a taxa de engajamento de quem é a sua turma mesmo, que está ali como cliente. A taxa de engajamento real significa que você vai calcular o número de interações e dividir isso pelo alcance do post, não pelo número de seguidores que você tem. O seu post alcança, às vezes até mais do que o número de seguidores, ou menos. Então, pouco importa o número de seguidores. Você tem que olhar de fato o alcance do post e tal. E a última etapa, você vai olhar compartilhamentos e olhar a taxa de engajamento pública, que é aí sim em cima de seguidores. E por quê? Compartilhamentos. Porque você quer, no jogo final, não é só vender mais. Percebe que o jogo final é transformar cliente em promotor. É fazer o seu cliente se expressar através da sua marca, porque ele vai trazer o seu novo cliente. É a velha máxima do boca a boca, que sempre foi a melhor propaganda, né? Mas você pode fazer isso de forma exponencial nas mídias sociais. Então você quer compartilhamento, então você vai medir compartilhamentos. Será que está crescendo ao longo do tempo o número de compartilhamentos, marcações da sua marca? O que significa que você está sendo capaz em criar promotores de marca. Que você está sendo capaz em fomentar uma comunidade em torno da marca. Tem mais gente falando de você e te indicando. E aí a taxa de engajamento pública é porque você vai medir o que o seu cliente compartilhou. Se o seu cliente fez um Reels, te marcou falando do seu produto, fazendo uma avaliação como a gente deu o caso da Carmed Fini lá no TikTok, você vai olhar a taxa de engajamento daquele conteúdo feito pelo seu cliente. E você não tem acesso ao alcance que aquele post teve. Por isso que você vai calcular em cima de seguidores. Então a gente conclui aqui que cada etapa tem uma métrica, um indicador. Não é uma coisa só. Rafa, cara, muito obrigado. E assim, eu tenho algumas coisas para adicionar em cima disso, porque tem muita gente que está escutando a gente e vai dizer, meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. É muito mais complexo do que eu imaginava. E aí eu faço 2 chamados. Cara, você tem fornecedores para te ajudar nisso, a MLabs é um deles e com certeza pode ajudar tanto você a entender melhor suas métricas, gerar insight, entender horário, entender todos esses indicadores todas as etapas que o Rafa estava passando para a gente. E eu queria fazer uma provocação que, cara, de verdade, é praticar, começar. Não dá para estar de fora. Não dá para não fazer. Eu já dei esse dado aqui falando que 82% das vendas hoje são influenciadas pelo digital de alguma forma. Eu tenho que estar dentro, eu tenho que começar. E assim, eu posso ler o que eu quiser sobre futebol. Eu posso ler muito e ser especialista, mas isso não vai me fazer jogar que nem o Neymar. E só vou conseguir começar a melhorar se eu começar a chutar a bola, se eu começar a praticar. Então, a provocação que eu faço para todo mundo é não tenham medo, comecem. Com certeza, para fazer uma boa gestão, dá trabalho. Eu acho que a MLabs está aqui para ajudar. E, pessoal, pesquisem o produto. Não é
que isso é distante, é difícil de usar e não é acessível. O Rafa já falou para quantas pessoas ele serve isso, é um produto super acessível. Super. Então, a ideia é também fazer essa transformação, né, e ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos e a darem mais visibilidade para o que elas querem dar visibilidade. Então, eu acho um propósito super bacana de vocês. E eu queria terminar, Rafa, e a gente está fazendo isso em toda a nossa trilha da Black Friday, e pode ser um resumo do que você falou isso aqui, mas para o pessoal poder densificar tudo que foi falado e aprender mais, mas eu queria pedir as 3 dicas de ouro do Rafa Kiso para ter uma Black Friday de sucesso. Conta pra gente as tuas 3 principais dicas de tudo que foi dito aqui. A primeira delas é você que está vendo esse podcast, você precisa aparecer mais. Hoje, 80% das pessoas rejeitam banco de imagens. 45% delas deixariam de seguir o seu negócio por excesso de autopromoção. Então, quando você aparece mais e se preocupando genuinamente com o que as pessoas já estão procurando em termos de dores, necessidades, dúvidas, etc., é a primeira dica. Pode ser caseiro, pode ser você filmando, pode ser tremido, o que for. Você pode ter certeza que esse vídeo, esse post vai ter mais resultado do que qualquer outro post que você já fez no seu negócio. Que tenha banco de imagens, que seja parece uma propaganda, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que o seu cliente é o seu maior influenciador. Muita gente quer trabalhar com influenciadores, muita gente quer fazer muita coisa, né? Mas se você, de fato, fazer o seu cliente ter uma boa experiência, a chance dele já começar a falar de você já é alta. O que significa que você tem que ir além do produto e serviço. Você tem que ir além de oferecer algo bom. Você tem que oferecer uma experiência. E a dica principal em cima desse contexto é que o seu conteúdo faz parte da experiência. Ninguém pensa nisso. O seu conteúdo é o seu primeiro produto. Pega essa, Thiago. Se você entender que o seu conteúdo é o seu primeiro produto, mesmo que você esteja oferecendo gratuitamente, se você entender que o conteúdo seu é um produto seu, você vai mudar a forma como você vai pensar em criar um negócio. Você fala, cara, não vou fazer uma propaganda, é um produto. O produto tem que entregar um valor. Aí você começa a entregar um produto. Faça a seguinte pergunta. Isso que você acabou de criar em post, você pagaria R$1 pelo menos para ver ele? Se a resposta é não, se nem você pagaria, imagina os outros. Né? Então tá aqui. Crie um conteúdo de valor e aí, faça com que o seu cliente se torne o seu maior promotor. Né? Usando essa força, né, que o próprio cliente tem. Bom, e o último passo é simplesmente olhar pela jornada. Não olhe apenas pela venda. É muito mais sobre aquilo que você sabe e menos daquilo que você vende para que a venda aconteça. E a jornada significa que é muito mais sobre conversação antes da conversão. Então a jornada ela não começa na conversão. Né? A jornada tem um início, a pessoa precisa descobrir, você precisa entrar numa conversa. Então o resumo é esse, a dica é entre em conversas ou crie conversas. Todo o conteúdo seu tem que estimular diálogo. O seu conteúdo tem que ser planejado para que no comentário, aquele comentário vire um fórum, se for o caso. E você tem que estar lá para comentar de volta, não é postar e sair correndo. Então a dica final é, esteja e se planeje para estar presente nas mídias sociais nos 3 principais horários de pico das mídias sociais, que é na hora que você acorda, à tarde e à noite. Não são os horários só para postar mais, mas são os horários para você estar presente, para interagir com as pessoas. Quando você interage com elas, você aumenta a proximidade com elas. E os algoritmos todos olham para a proximidade, principalmente nos últimos 7 dias no caso do Instagram. Quem é mais próximo ao seu perfil vai ver mais stories, vai ver mais os seus posts, vai aparecer mais vezes para elas. E proximidade é essa troca. É quando ela comenta e você comenta de volta, quando ela te manda um inbox. Assim que você consegue aumentar o alcance e aumentar a taxa de engajamento. Então aqui a gente tem 3 dicas aqui para a turma. Rafa, excelente. Eu acho que todo mundo aqui pôde ver o quanto esse cara aqui é especialista em uma das referências que a gente tem no nosso Brasil, falando de engajamento, conteúdo, gestão de redes sociais e querendo fazer isso através do empreendedorismo. Então, parabéns pela história, Rafa. Eu queria terminar com algo que a gente faz aqui com todos os nossos convidados, que já é padrão, que é a nossa roleta do varejo. A gente vai rodar uma roleta aqui, eu não sei em que ela vai cair, ela cai sempre em coisas diferentes, e dependendo de onde ela cai, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente vai aqui para o encerramento. Então vou pedir para a produção colocar no ar aí nossa roleta e vamos girar a roleta e vamos ver onde cai. Olha aí, hein? Opa, 5 minutos de varejo. Cara, 5 minutos de varejo, a gente pede para você falar uma tendência que você tá de olho dentro do varejo. Alguma coisa que você tá
prestando atenção, que você fala, isso daqui eu acho que vai viralizar? Uma coisa que está pegando fogo nos Estados Unidos e já está apontando é uma terminologia chamada UGC Creator, ou UGC Creator, User Generated Content, que é o conteúdo criado pelo próprio cliente, consumidor, pelo próprio usuário. Mas não é um depoimento, não é um depoimento no Google Meu Negócio ou alguma coisa assim, porque isso é espontâneo. É a ideia, de fato, de você transformar os seus clientes em creators. E aí você pode criar programas para isso. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa NPS, que é aquela pesquisa Net Promoter Score. Só faz uma pergunta, de 0 a 10, o quanto você indicaria a minha marca para um colega de trabalho, para um conhecido, etc. Todo mundo que dá 0 a 6 é detrator, não indicaria, falaria mal. 7 ou 8 é neutro, 9 ou 10 é promotor e indicaria. E potencialmente é um amante da marca, um brand lover. Convida somente quem está 9 ou 10 para esse programa. Então essa é a primeira dica. Que é um programa onde você vai ensinar o seu cliente a criar conteúdo. Vai ensinar ele a criar um conteúdo por celular, para fazer, porque todo mundo quer ser creator hoje em dia, Thiago. Só para ter uma ideia, né, a gente está falando de uma população de 214 milhões, 216 milhões, e uma pesquisa da Meta chegou à conclusão que o Brasil tem 20 milhões de creators. Surreal. Ou seja, 10% da população brasileira é creator, o que é uma amostra estatística que fala, todo mundo quer ser creator. Cara, é mais do que suficiente como amostra estatística para provar isso. Então, se você convida todo mundo que deu 9 ou 10 a se tornar um creator, ou a aprender a ser um creator, a probabilidade deles aceitarem é muito alta. Aí você vai seguir eles no Instagram, vai gerar uma proximidade com seus melhores clientes e vai ensinar eles a criar conteúdo. A Boticário fez isso. A Boticário fez isso, criou uma campanha chamada Geração Botique. Selecionaram 200 consumidoras acima de 40 anos com o propósito de criar influenciadoras acima de 40 anos para falar sobre pele, beleza, etc. Porque só tinha as jovens falando disso. Então tem um propósito legal, já é uma dica. Cria um programa que tem um propósito. E essas 200 consumidoras aprenderam e criaram mais de 9 mil posts com a hashtag Geração Boutique no Instagram. 9 mil posts. A própria marca não teria condições de criar tudo isso e mesmo se tivesse não teria o mesmo valor, que é a prova social. E eles não estão ali fazendo propaganda do produto, eles estão falando da idade, da pele, dos desafios e obviamente o produto está ali naquela história, naquele contexto. Elas estão dando dicas, etc. Então isso tem um valor absurdo. Isso é a tendência do GC Creator. E tem várias startups que estão nascendo lá fora que remuneram até o cliente se ele participar disso. Então você vai escolher as marcas que você já consome, que você já ama e pode ganhar dinheiro junto, pode ganhar benefícios. Então aí cada marca vai ter o seu caminho de incentivo, né? Se é por dinheiro, cashback ou por produto. Eu recomendo não ir por dinheiro, já que você selecionou brand lovers. Então é muito mais legal se você criar coisas exclusivas para aquelas pessoas, que elas não encontram para comprar em nenhum lugar, porque assim elas se sentem reconhecidas como brand lovers. Esse é o melhor caminho, na minha opinião. Excelente. E pessoal, bem, Rafa Kiso, queria aqui agradecer mais uma vez em nome da Lynx, você ter vindo aqui dar essa aula pra gente. Tenho certeza que para os clientes aqui e para todo mundo que assistiu esse podcast foi uma aula e muito conteúdo e muito aprendizado, eu acho, para o pessoal começar a evoluir. Fica essa provocação para o pessoal começar a testar alguma coisa. E eu queria terminar dando as minhas 3 dicas de ouro, já que você não falou, acho que a primeira é contrate o MLabs. Eu acho que deu para entender que Thiago virou afiliado aqui, que já é super tá ganhando importante. comissão. Mentira, a segunda é chuta bola, cara. Chuta bola, tenta, testando o que você vai conseguir fazer. E a terceira é curta aí quando você está assistindo a gente, as nossas redes sociais, para você ter mais conteúdo super relevante, tanto para a sua Black Friday quanto para o varejo, para você continuar aprendendo e engajando. Eu acho que todo mundo que chegou até essa etapa aqui, pessoal, vocês estão de parabéns. A disponibilidade de querer aprender, de querer entender de algo novo que você não domina, essa curiosidade, eu acho que é o que vai fazer vocês construírem o que vocês quiserem dentro do negócio de vocês e conseguir os objetivos de vocês. Então, muito obrigado por mais um episódio, muito obrigado ao Rafa. Eu que agradeço. Com certeza você vai voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre mais temas de gestão. É uma das grandes tendências para o futuro do varejo, a Creator Economy, e eu tenho certeza que vocês aproveitaram também. Eu sou o Thiago Pessoa de Mello, sou responsável aqui por produto e marketing dos nossos softwares da Lynx, e a nossa missão é ser a empresa que move o varejo brasileiro, e eu espero que vocês tenham aproveitado esse podcast.